Então, gente, no decorrer dessa semana a gente pôde falar um pouco sobre a mandioca. A gente dedicou 3 dias em uma série chamada Festa de Mani para falar sobre lendas, sobre origem, sobre vantagens para a saúde, sobre a importância dos fermentados. A gente trouxe algumas receitas, né? Tudo para poder influenciar, sim, a pesquisa de vocês a respeito desse alimento, que é muito conhecido e ao mesmo tempo é pouco conhecido, né? E para poder ver se aumenta talvez a curiosidade a respeito de coisas que estão muito ao nosso alcance e que são subvalorizadas. É interessante porque muitas vezes a gente não passa sem o arroz, a farinha de mandioca na cozinha, mas a gente não testa possibilidades, não vê possibilidades, né? Ao longo desses anos de canal de Dona Caetana, a gente mostrou para vocês como uma terra muito árida, com sistemas convencionais de trabalho em cima, por 10 anos, sem trazer muita diferença, nem na mesa, nem no ambiente, se transformou em uma terra de relativa abundância, né? A gente ainda não gera renda, não no sentido de produção e venda direta. A gente chega lá, mas a gente gera renda no sentido que a gente pensa em economia dentro do sisteminha. Eu vou deixar para vocês um link aí de um vídeo em que a gente fala um pouco sobre como se pensa em geração de renda para a agricultura familiar dentro desse modelo. Mas em resumo, tudo que a gente deixa de comprar no mercado, a gente contabiliza em dinheiro, a gente conta o valor que nós pagaríamos no mercado. E modéstia à parte, a nossa alimentação aqui, ela sai cara. Sairia muito cara se a gente fosse pagar por ela no mercado. Primeiro porque o que nós produzimos aqui é orgânico, então você já tem um valor agregado muito alto. Segundo porque nós temos variedade de alimentos, podemos contar com pratos coloridos, o que representa uma nutrição bem importante. Quanto mais cores você tem no prato, mais nutrientes, mais diversidade de nutrientes você tem naquele prato. Então a gente tem falado ao longo desse tempo todo como chegar na produção desse alimento. E agora a gente entra numa fase de mostrar para vocês um pouquinho mais sobre como aproveitar o que você produz na sua mesa, como agregar valor na sua mesa, através da cozinha. E a cozinha é outra questão muito pouco valorizada, né? Pouquíssimo valorizada, acho que o muito aí nem cabe, porque se vê o papel de quem cozinha como um papel subalterno e inferior, quando na verdade é uma coisa extremamente importante. Primeiro porque a gente sabe que primeiro a gente come com os olhos, né? Aquilo que nós vemos, aquele prato que a gente serve, ele tem que ser agradável. A gente tem que gostar do que está vendo no prato, porque você tem vontade de comer, né? Quando uma coisa tem forma, tem textura, tem cor, você tem vontade de comer. E tem todos os aromas que invadem a cozinha e também abrem um apetite, né? A outra questão é que cozinhar não é só para uma pessoa na casa. Não deve ser um fardo. E quando você tem consciência, quando você sabe a origem do alimento, quando você participou dessa produção do alimento, quando você teve a oportunidade de participar da coleta do alimento e agora você vai estar cuidando do preparo desse alimento,
é como se ele já estivesse nutrindo você muito antes de ir à mesa, né? E, como eu falei, não precisa ser uma só pessoa que vai cuidar da produção do alimento. Aqui em casa, geralmente é minha filha que cozinha. Com essa questão da pandemia, eu dou aula online na parte da manhã para estudantes do ensino médio. E então, geralmente, ela faz a cozinha da semana, né? E eu cozinho bem nos finais de semana, aos finais de semana. Geralmente eu cuido também do que nós vamos nos alimentar no final do dia. E geralmente eu não cuido disso sozinha. Então sempre tem alguém descascando pra mim, sempre tem alguém picando, ou pegando alguma coisa, ou eu falo, Ângela, você faz o arroz, o Davi, por favor, refoga o feijão, coloca o Flávio para descascar o inhame e por aí vai. Então assim, quando é um trabalho coletivo, é mais prazeroso. Quando a gente foi arrumar a casa, e arrumar a casa também é um processo, a gente está sempre em construção, sempre tem alguma coisa para rebocar, sempre tem alguma coisa para fazer. A primeira coisa que nós pensamos foi em ter um espaço que ligasse a área da sala com a cozinha, para integrar as pessoas. Então, por exemplo, quando a minha família vem aqui para casa, a festa é na cozinha. As conversas, as melhores conversas são na cozinha. Mesmo que a maioria esteja na sala, a gente tem aquela ligação. A alimentação é um momento de prazer. E o momento de cozinhar também deve ser um momento de prazer. E talvez você esteja aí do outro lado se perguntando se é necessário uma vocação especial para isso, né? Se você precisa ter dons miraculosos para poder fazer com que isso aconteça. E a resposta que eu tenho para vocês é que não. A primeira questão está realmente na vontade de fazer, né? E em tornar o momento mais agradável possível. Então, quando você faz isso com ajuda, ele vai ser mais agradável, vai ser um momento mais prazeroso. E a outra questão é que você não precisa saber fazer peripécias na cozinha. Muitas vezes o alimento feito da forma mais simples é às vezes muito mais saboroso que um alimento mais elaborado. A outra questão muito importante é que, por exemplo, aqui em casa os 4 sabem cozinhar. Isso é importante. Significa que os 4 cozinham o tempo todo? Não. Mas é importante porque saber cozinhar é uma atitude de sobrevivência. Você precisa, no mínimo, saber fazer o próprio alimento. Isso é importante. Quando você sabe fazer o próprio alimento, você tem garantia da origem, do que foi colocado naquele prato. Você tem uma participação ali. E o alimento vai se tornar mais saboroso muitas vezes. E quando você tem a aprovação de quem está ali fazendo a refeição junto com você, o prazer de cozinhar de novo é maior, né? Então, comer, prestando atenção nesse ato de comer, elogiar a textura, o aroma, o cheiro, motiva quem está cozinhando. E você, quando recebe um elogio, nossa, que prato bonito, você fica motivado para cozinhar. Mas voltando, não precisa ser nada elaborado. Às vezes uma salada que você faz, se você fizer ela com carinho, se você fizer essa salada com carinho, já vai ser uma salada mais gostosa, né? Dedica um tempo, faz um molho, faz algo muito simples, bate um pouquinho de azeite com ervas, um pouquinho de sal, umas gotas de limão, de vinagre de maçã, põe à parte, pronto, já faz um charme, né? É necessário que a gente torne o momento do preparo das refeições e o momento das refeições mais prazeroso. E eu não estou dizendo para você sempre colocar a mesa, né? Colocar a mesa posta, se você puder fazer, quando puder fazer, é muito legal, né?
Mas se você se reúne na sala, se tá todo mundo sentado no sofá com o prato na mão, também não tem problema. O importante é que de alguma forma todos tenham participado desse processo e que a gente possa compartilhar o momento. Então, a gente tem achado importante trazer um pouco para vocês esses momentos do cozinhar. Então, hoje eu vou estar encerrando esse vídeo com algumas receitinhas, né? Vocês vão ver aí pequenos momentos de cozinhar juntos, vamos dizer assim, né? E vão ver um aproveitamento alimentar. Cozinhar não precisa ser complexo, pode ser simples. Então, às vezes os mesmos ingredientes podem dar origens a pratos diferentes. A gente viu aí a puba nessa semana, né? Com a puba a gente fez um mingau, a gente fez um bolo. Fizemos 2 bolos completamente diferentes usando o mesmo ingrediente essa semana. Fizemos o cuscuz de carimã. Depois, se vocês quiserem a receita, que também é muito simples, eu posso filmar e passar para vocês no canal, né? Mas às vezes não é tanta profusão. Você não precisa sim de coisas muito diferentes. A forma de estar preparando o alimento e a dedicação que você tem nesse momento faz muita diferença. E muitas vezes o que nós temos aqui à nossa mesa, se a gente fosse, não sei, talvez para um bistrô, um restaurante, a gente fosse pagar muito caro para ter aquele tipo de refeição à mesa, né? E eu costumo dizer para os meus filhos, a gente costuma brincar aqui que a alimentação é gourmet. Porque a gente brinca na cozinha com as cores, com as texturas. Porque é prazeroso pegar os ingredientes no quintal. Se você mora em apartamento e puder ter uma floreira, por exemplo, e colocar ali alguns temperos, né? Vai ser prazeroso tirar dali para colocar no seu prato. Então são essas questões. Se dedicar ao cuidado com o solo, se dedicar ao cultivo, se dedicar à colheita e se dedicar também ao preparo do alimento faz muita diferença. Faz uma diferença absurda. E, de novo, você não precisa ser um expert na cozinha. Você precisa estar com vontade de fazer aquilo. A intenção tem que mudar. Você tem que estar com a intenção de fazer um alimento para te fazer bem. Isso já faz muita diferença. Hoje eu vou fazer para vocês 2 receitas. Elas usam dos mesmos ingredientes, são super fáceis de fazer. O que muda é a forma como a gente vai misturar tudo e aí vai render essas 2 receitas diferentes. Super simples e você pode aproveitar um ingrediente que talvez você tenha aí na sua casa muito e acha que vai perder. Então vamos lá? Aqui em casa é quase impossível gravar sem fazer algum barulho. O Flávio e o Davi estão fazendo alguma coisa ali, estão cortando ferro, estão soldando, mas vamos lá. Aqui é vida real, né, gente? Então, o que nós vamos usar? Nós vamos usar bananas bem maduras, como eu falei para vocês. Essas daqui estão bem maduras mesmo. Geralmente, a gente que é dona de casa já entra em pânico quando as bananas começam a ficar bem maduras desse jeito aqui, né? O que nós fazemos muito aqui é descascar, colocar num tabuleiro no freezer e na hora que elas já estão bem durinhas, bem congeladas, eu passo para um saquinho do tipo Ziploc ou coloco numa vasilha com tampa e deixo no freezer. Aí eu posso utilizar para fazer bolos, para fazer vitaminas, para fazer um sorvete de banana que é super simples. Você bate as bananas congeladas com algumas colheres de cacau em pó ou chocolate e leva para o freezer de volta por alguns segundos. Tá pronto um sorvete de chocolate perfeito. O que mais que nós vamos usar? Nós vamos usar ovos. Os ovos são opcionais, tá? Se você é vegano, você pode fazer a mesma receita suprimindo os ovos. Nós vamos usar óleo de coco, vamos usar aveia, vamos usar uvas passas, fermento químico, farinha de trigo. Você pode usar só aveia no caso dos cookies.
E a gente vai usar açúcar. Você pode usar o açúcar mascavo, o açúcar demerara. Aqui a gente usa o açúcar branco orgânico. Mas você pode variar também o açúcar que você vai usar, tá bom? Os ingredientes são esses, mais nada. Então vamos lá. Eu vou começar com os cookies e para isso eu vou descascar algumas bananas, né? É uma receita bem intuitiva e eu vou estar utilizando aqui para os meus cookies, eu vou usar 6 unidades dessa bananinha aqui, tá bom? Para eu fazer os meus cookies. Então eu já estou escolhendo as mais maduras e as cascas. Aqui a gente joga para os animais comerem, ou se você estiver na cidade, você pode investir numa pequena composteira. Até em apartamento você pode fazer, para você colocar o seu lixo orgânico. Essa composteira vai transformar esse lixo numa terra vegetal bastante fértil, bastante útil. E você pode colocar nas suas plantinhas. Tem gente que gosta de plantar temperos na janela, né? A gente aqui pode colocar o lixo orgânico na composteira ou pode dar para os animais comerem. As ovelhas gostam muito de casca de bananas. Pronto, eu já tenho aqui as minhas 6 bananas que eu vou usar para os cookies. O que eu vou fazer a princípio? A princípio, eu vou amassar essas bananas grosseiramente com garfo. Eu não quero elas muito amassadas, tá? Se tiver muito maduro, tiver muito machucado, você pode tirar a parte que tiver assim, se você preferir. Então, eu vou aqui amassar essas bananas bem grosseiramente, como eu disse para vocês, para eu fazer os meus cookies. Porque aí, enquanto eles assam, eu já posso deixar meu forno, inclusive, pré-aquecido, né? E aí, enquanto ele se pré-aquece, a gente vai assando os nossos cookies. Então, aqui, bananas amassadas, né? 6 bananinhas, tá bom? Dá bastante cookie. No caso do meu cookie, eu vou usar pouquíssimo açúcar. Eu acabei de colocar o meu forno para pré-aquecer em 180 graus. Então, eu vou colocar aqui as bananas que eu amassei. Vou colocar aqui também 2 colheres de sopa de uvas passas, certo? Vou colocar aqui junto com a minha banana. 2 colheres de sopa bem caprichadas. Vou colocar também, junto das minhas uvas passas, eu vou colocar 1 colher de sopa caprichada de óleo de coco. Você sabe que quando o tempo tá mais frio, a gente tá no inverno, o coco, ele solidifica, né? A manteiga de coco solidifica, certo? E ela fica totalmente líquida se o clima estiver mais quente. Eu vou utilizar um pouco desse açúcar, mas como eu disse, como eu tô colocando muita banana e tô usando passas, né? Eu vou utilizar 1/3 de xícara de açúcar. Tá certo? 1/3 de xícara de açúcar. Agora eu vou colocar a aveia. Eu tenho aqui uma medida eu tô usando farinha de aveia, mas eu gosto mais de usar flocos. Mas como eu tô tendo a farinha de aveia, eu vou utilizar dela desta vez.
Eu vou utilizar aqui uma xícara. Essa minha medida é de meia xícara. Eu vou utilizar uma xícara desse farelo de aveia. Eu vou colocar aqui também mais meia xícara de farelo de aveia, um pouquinho mais grosso do que a farinha. E de trigo, gente, eu vou colocar só um quarto de xícara de farinha de trigo. Se você não quiser, você não precisa utilizar a farinha de trigo. Eu vou mexer aqui esses ingredientes e a própria banana vai umedecer. A própria banana e o meu óleo de coco vão umedecer essa massa dos cookies pra gente, tá certo? Eu vou utilizar um ovo na receita desse cookie, porque o ovo ele costuma deixar os cookies mais macios. Se você quiser um cookie mais crocante, você não utiliza o ovo. Vocês estão vendo que é uma receita que te dá bastante liberdade, né? Esses ovos estão extremamente frescos. Se você não tiver condições de ter ovos frescos, que você sabe o dia que eles foram colocados, então é melhor você quebrar numa xícara antes, num copo, antes de utilizar, para você não perder sua receita. Pronto. É basicamente isso. Não tem muito segredo. Eu vou colocar uma pitadinha de fermento só para ele ganhar um pouco de volume. E por falar em pitadinha, também vou colocar uma pitadinha de sal. Vou mexer tudo novamente para incorporar bem o meu fermento. Você pode colocar aqui gotas de baunilha, se você quiser. Você pode colocar gotas de chocolate também. Mas eu digo para vocês que o óleo de coco já dá um aroma bem gostoso para os nossos cookies. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma colher e vou colocar na forma. Vou fazer cookies do tamanho de uma colher de sopa cheia. Primeiro, eu acho interessante untar o meu tabuleiro com o próprio óleo de coco. Um pouquinho basta. Prontinho. Agora eu vou começar a montar os meus cookies no meu tabuleiro. Eles vão ter o tamanho de uma colher de sopa, tá? Tem quem gosta de fazer com colher de sorvete, mas eu acho que a colher de sopa já vai me dar o tamanho certo e eu vou fazendo montinhos na forma, mantendo uma pequena distância entre eles.
Essa quantidade que eu tô fazendo aqui, dá pra encher 2 tabuleiros desses aqui. Pronto. Tá aqui meus tabuleiros. Eu tenho 12 cookies aqui, então é suficiente para fazer 24 biscoitos, tá bom? Vou colocar agora no meu forno, né? Então eu coloquei 2 colheres de uva passas aqui. As bananas, eu vou utilizar a mesma quantidade. Eu vou utilizar 6 bananas bem maduras. Quanto mais maduras as bananas, mais ricas em açúcar elas são. A diferença do meu pão é que eu vou utilizar um pouquinho mais de açúcar e um pouquinho mais de trigo para eu ter a estrutura de pão que eu quero, tá bom? Se você utilizar o açúcar mascavo nessa receita, você vai ter um pão de cor bem escura, muito gostoso. Então, pronto, eu coloquei ali as minhas 6 bananas. Vou triturar elas junto com as passas. Eu quero elas mais grosseiras ainda. Como essas aqui estão muito maduras, né? Eu vou triturá-las com um garfo, menos ainda do que eu fiz para os cookies, porque no caso é interessante encontrar pedacinhos de banana no pão. Se você não quiser nenhum pedacinho de banana no pão, você pode triturar os ingredientes líquidos junto com as bananas no liquidificador. Fica a seu critério. Aqui a gente gosta de encontrar os pedacinhos da fruta no meio das fatias do pão. Aqui, conforme eu for misturando os nossos outros ingredientes, ele vai se misturar melhor. Para o pão, eu também vou utilizar uma quantidade maior de ovos, porque eu quero uma receita que fique mais estruturada. Então, lembrando que esses ovos aqui estão muito frescos. Então, se você não tiver certeza, quebra num copinho, tá bom? Esses aqui foram colhidos hoje ainda. Então, são ovos que estão muito saudáveis. 2 ovos. Vou colocar a aveia. Então, lembro que para os cookies eu coloquei 2 xícaras de... uma xícara, né? De aveia e meia, né? Depois eu coloquei o farelo mais grosso. Aqui eu vou utilizar também a mesma quantidade de aveia, só que a farinha de trigo vai entrar aqui em maior quantidade. Eu vou utilizar meia xícara de trigo. Você pode usar o trigo integral também, se você preferir, tá bom? Essas coisas, elas não tornam a receita mais difícil, essas alterações, e dão certo também. Então, eu vou utilizar aqui também uma colher de sopa de óleo de coco bem caprichada. Eu vou utilizar um fouet firme para eu mexer essa massa aqui. Lembrando que aqui eu tenho mais ovos, né? Vou colocar aqui, que ficou faltando, o açúcar. E vou utilizar meia xícara de açúcar. Esse pão é quase um bolo. Se você usar ingredientes mais pesados, ele vai ser um pão mais compacto. Agora, o que é que muda em relação ao pão? Além da quantidade de trigo, que foi maior, e dos ovos, que entram também em maior quantidade. Tá vendo aqui? Muda que eu posso acrescentar aqui um líquido. Pode ser leite de gado, pode ser leite de castanhas e pode ser água. Eu vou utilizar água.
Vou utilizar aqui no meu pão também um ingrediente que eu ainda não tinha mostrado para vocês, que é o mel. Vou utilizar a mesma colher que eu medi o óleo de coco, eu vou utilizar uma colher de sopa de mel, que é para poder dar um aroma mais interessante para o nosso pão, certo? Esse mel aqui é produzido aqui na chácara, né? Vocês podem dar uma olhada aí nos vídeos depois como que é o processo, se vocês quiserem conhecer a nossa criação de abelhas aqui. E agora eu vou colocar o que diferencia, né, a textura dos cookies para o pão. Eu vou colocar o equivalente a 1 xícara de água. Vou colocar aos poucos. Não precisa de muito critério na ordem aqui desses ingredientes. Como eu disse, eu não triturei muito as bananas antes, porque nesse processo aqui eu já meio que termino de triturar. Então eu tenho uma massa aqui mais pastosa, bem mais mole do que a dos cookies. Eu não utilizei, gente, a xícara inteira de água, porque depende também das minhas bananas. As bananas também vão deixar a minha massa mais líquida. Eu vou usar uma forma de pão de forma. Vou untar também com o próprio óleo de coco. Eu gosto sempre de usar um pincelzinho assim, que eu já tenho aqui na cozinha, só para uso na cozinha. E pronto. Agora eu posso colocar o fermento em pó. Vocês estão vendo que nesse pão eu não utilizo o fermento biológico. A quantidade de fermento para o pão também muda. Então eu vou colocar o equivalente a 1 colher de sopa. E agora eu vou mexer com a colher de pau mesmo. Só o suficiente para poder incorporar bem o meu fermento. E aí eu já posso despejar essa massa aqui no meu tabuleiro. Já tá na hora de desenformar os nossos cookies. Eles já estão bem douradinhos nas bordas e já começando a dourar por cima. Deu o tempo certinho. A gente vai tirar, eles vão estar um pouquinho moles, mas não tem problema, eles vão firmar depois que esfriarem. O legal dessa receita é que pelo menos as bananas e o mel e os ovos são daqui da chácara mesmo. Então eu vou aqui desenformando os meus cookies. Se você achar que tá mole, não se preocupa. Se ele tiver douradinho nas bordas e começando a dourar em cima, eles estão prontos. Deixa na grade que eles vão firmar. Super rapidinho, cerca de 20 minutinhos, de 15 a 20 minutinhos no forno, a 180 graus. Isso vai depender um pouco do seu forno também. Vou preencher esse outro tabuleiro, porque daqui a 15 minutinhos eu posso colocar o meu pão para assar. Já tá terminando de assar a primeira forma. E esses aqui já estão bem mais friozinhos, tá? Ó, ele fica um cookie macio. Muito gostoso. O forno também é 180 graus. Vai ficar aqui entre 20 e 30 minutos.
Como eu disse para vocês, o pão é bem pesado por causa da aveia, da banana. Então, não esperem que ele cresça muito, tá? Mas fica bem saboroso assim mesmo. É um pão mais pesadinho mesmo. Ele faz essa rachadurinha aí e fica bem douradinho. Olha só como o óleo de coco ajuda a desenformar. Deixa esfriar um pouco para desenformar. Bom, gente, é receita super simples, super fácil, mesmo para quem está iniciando na cozinha. Uma receita que te dá muita liberdade para trabalhar. Você pode colocar castanhas, pode colocar coco picado, pode colocar castanha de caju, castanhas de baru no meio desses cookies e eles vão ficar bem saborosos também, tá certo? Realmente ele é muito gostoso. Vai agradar o paladar das crianças, das pessoas mais velhas. É muito difícil não gostar desse biscoitinho aqui. E como eu já disse, quando você tem a oportunidade de produzir no seu próprio espaço, pelo menos um pouquinho dos ingredientes que você usa na cozinha, é mais gostoso ainda cozinhar. Então, gente, essa foi a nossa receita 2 em 1, com vários ingredientes que a gente produz aqui mesmo na chácara. Eu espero que vocês tenham gostado e sempre que der, a gente posta mais receitinha aqui pra vocês, tá bom? Até mais! São tantas as formas, né? Tantos os tamanhos, tantas as possibilidades. Olha que gracinha, pequenininha. Olha que grossinha, grandona. Olha essa. Nessa semana, de novo, a partir de quarta-feira, a gente vai se dedicar um pouquinho a esse ingrediente aqui, que também é um alimento de roça muito comum e que as pessoas gostam sempre de um mesmo preparo, e a intenção é mostrar para vocês possibilidades dela também, né? Vou falar um pouquinho da abóbora, das suas formas, das suas texturas, né? Dos seus tipos. Vamos fazer um resgate aí também desse alimento dessa semana. Eu espero que vocês possam apreciar o vídeo de hoje. Espero que vocês possam se sentir um pouquinho mais tentados a participar do processo que é cozinhar, né? A participar do processo com detalhes, né? Às vezes descascar uma fruta, um legume, às vezes fazer a colheita e trazer para a mesa para a pessoa que vai cozinhar, já ver as possibilidades que ela pode estar utilizando ali. Não precisa fazer muita coisa, não precisa nem seguir as receitas que a gente sugere para vocês aqui à risca. Usa a criatividade, pode variar. Se não tiver o ingrediente, se você não gosta tanto desse ingrediente, você pode substituir, porque não tem erro na cozinha, certo? E é a prática que vai trazer o aperfeiçoamento dessa função e fugir um pouco mais dessa questão do alimento pronto, do alimento que você não sabe que ingredientes estão ali. Coma de planta na terra, não se deixe enganar. Semente é fonte de vida, não podemos vacilar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos